Bem, nos últimos 10 dias, ou na última semana, considerando o período até 25 de abril de 2026, o ministro Gilmar Mendes concedeu ao menos 7 entrevistas para diferentes veículos de comunicação. Esse volume concentrado ocorreu principalmente em um intervalo de apenas 3 dias, entre 22 e 24 de abril, no que foi descrito pelo próprio magistrado como uma missão autoimposta para defender a imagem do Supremo Tribunal Federal. Bem, quem é que tinha que fazer isso? Não era ele, no caso seria o Fachin, né? Quando você vai falar pela instituição, você convoca quem? O representante maior no momento, que é o Fachin. E o Fachin tem defendido, né, autocontenção. Fala assim, olha, evite ficar dando entrevistas, evite exposição, evite polemizar. Então, o que eu quero falar aqui é que o Gilmar Mendes não está saindo para fazer defesa do STF. Ele está fazendo uma autodefesa e uma autodefesa de alguns dos seus pares dentro do STF, que estão, de uma certa forma, envolvidos nesse escândalo do Banco Master. E isso já é consenso em mais de 75% da população brasileira. Mas isso não é o caso, já que isso aí já é fato consumado, e a gente sabe disso. Essa inserção do, do Gilmar Mendes nos meios de comunicação, porque presta bem atenção, ministro da Suprema Corte, fazendo coletivas de imprensa, saindo dando entrevista, a rodo, numa época pré-eleitoral, não é esquisito? Fala a verdade. Seria a hora de você ter, por exemplo, o Romeu Zema dando entrevista, né? Olha, eu quero ser candidato, porque eu tenho essa proposta para o Brasil, né? O Flávio Bolsonaro, olha, eu só quero ser candidato, porque eu tenho essa proposta para o Brasil. O Lula, eu quero continuar sendo presidente, porque eu tenho novas propostas para o Brasil. Não é hora de ministro sair a campo fazendo é, é, exposição de opiniões políticas no meio de um período eleitoral. Nós estamos à beira de uma campanha eleitoral para presidente, para governador, para senador, para deputado, entendeu? Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês é que o Gilmar Mendes não está agindo como um defensor do STF, da instituição. Ele fala por ele e ele está fazendo campanha política. Porque o que está muito evidente, e que é aí que o STF mergulha nessa crise, é que o STF e esses ministros, na sua maioria, e pode até colocar o Gilmar Mendes como, né, o líder do movimento, é uma instituição política partidária, de base de apoio do governo Lula. Então, o Gilmar Mendes, que já disse recentemente, né, que se o governo Lula está de volta, deve-se isso ao STF. Graças ao STF, o Lula virou presidente novamente. Ou seja, quem fez a campanha para trazer o Lula de volta foi o STF. O STF virou uma força política para eleger um governador, um presidente. Então, como nós estamos começando a entrar em período eleitoral, essa inserção de Gilmar Mendes, né, assim, ostensiva nos meios de comunicação, não seria já uma espécie de pré-campanha eleitoral do Gilmar Mendes para reeleger o seu presidente? Então, o que eu quero denunciar aqui não é só a questão do Banco Master arrastar uma boa parte de integrantes do STF, né, que é um escândalo já por si só, né, absurdo. Né? É o fato mesmo de essa instituição estar virando né, uma sigla partidária.
de apoio a um determinado candidato, que é o presidente Lula atualmente, que ele quer trabalhar para a reeleição. E aí, eu vou dizer para você que eu reparei aqui um recorte do Lula não, do Gilmar, numa entrevista que ele deu para a Globo. E é um recorte pequeno, mas vai dar é, é, vazão para essa análise que nós estamos fazendo aqui na Comissão Cidadã de Inquérito. Vamos ver? Então, antes de mais nada, eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Libertas, que será também, né? Então, ainda que tardia, vamos em busca dessa nossa liberdade. E aí, olha bem, né, essa fala do Gilmar Mendes. E esse ponto aqui é muito importante, que vai traduzir, né, esse entendimento, porque nós estamos falando de um ministro que está na corte. O quê? Ele já está na corte, deixa eu ver aqui. Tem mais de 2 décadas, né, que ele está na corte. Né? Olha, ele tem 70 anos, já é o decano, é o mais antigo. Né? Ele completa 23 anos de, de ministro. Era para ser o quê? Um exemplo. Não é? Era para ter sido uma escola para ele, mas o que nós estamos vendo é um vício. Né? Um vício de comportamento, um vício de linguagem, né? Um vício de funcionalidade. Né? Ele não age como ministro, ele age como um agente político em campanha em pleno período eleitoral, para eleger o candidato do gosto dele. E eu vou mostrar isso aqui para você nesse depoimento dele, tá certo? Então, antes de mais nada, dá um like aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, faça parte desse movimento da nossa TV Del Rey, né? E vamos lá. Preste atenção nesse detalhe. Neste momento em que avançam as tratativas para uma possível delação de Vorcaro, o ministro Alexandre tirou da gaveta uma ação apresentada em 2021 pelo PT, questionando as atuais regras para colaborações premiadas. Eu não vou perguntar, claro, como é que o senhor pretende votar nessa matéria, isso é uma questão futura. Eu foco numa questão anterior. A coincidência temporal entre as duas coisas não é ruim para a imagem do STF? Não é natural que as pessoas vejam no resgate dessa ação uma tentativa de evitar ou pelo menos de reduzir o dano de uma delação do Vorcaro? É uma boa pergunta. Não é uma boa pergunta? Hein? Vamos ver o que ele respondeu. Renata, no passado a gente dizia que nós tínhamos 150 ou 180 milhões de técnicos de futebol. Agora nós temos 180 ou 200 milhões de juristas, todos palpitando sobre coisas do Supremo, sobre impedimento, suspeição. Nós temos uma série de processos aqui, milhares de processos no gabinete. Por que um processo é pautado e não outro, eu não sei dizer. Até porque eu só respondo pelo meu gabinete. Mas eu acho que esse tipo de ilação, em princípio, é indevida. Há muito tempo nós estamos discutindo a questão da delação. Vocês acompanharam e de perto e participaram da Lava Jato. Vocês sabem o que aconteceu em Curitiba, como se manipulou delação. Olha bem, ele está criticando a delação premiada. Entendeu? O fato de delação premiada. Nós sabemos disso. Vaza Jato revelou isto. Nós sabemos, portanto, que a delação precisa de aperfeiçoamento. É o momento, não é o momento? Essa é uma questão que cabe ao relator, que traz o processo, e um diálogo com a corte. Agora ela vai fazer a pergunta mais importante, entendeu? Que ela vai fazer uma comparação. E ele não vai responder. Ele vai fugir da pergunta. E aí eu te falo para você, aonde está a veia política partidária do Gilmar Mendes dentro desse contexto. Preste atenção.
Ministro, eu acho importante colocar aqui, registrar que o senhor sempre foi um crítico das delações e de outros institutos, como das prisões alongadas. Essa sempre foi uma questão para o senhor. Mas, por outro lado, eu pondero que é impossível a gente não colocar essa questão no contexto atual, ministro. Ninguém aqui está querendo ser jurista, mas como é que as pessoas olham para o que está acontecendo, olham para o resgate dessa ação pelo ministro Alexandre e não pensam algo como: ele não viu problema na delação do Mauro Cid, mas aparentemente ele está vendo problema agora na delação do Vorcaro. Não é um raciocínio natural por parte das pessoas? Não é legítimo que elas façam essa pergunta? Não, é legítimo que se faça a pergunta e que se esclareça e que as pessoas respondam. Você viu como é que a coisa é bem direcionada? Ela cita a comparação, né, da delação que pode estar sendo feita pelo Vorcaro, que eu sei lá se o Vorcaro vai fazer mesmo essa delação, com a delação do Mauro Cid. Fala, peraí, vocês estão querendo desmanchar a delação do Vorcaro, mas e a delação do Mauro Cid? Você não acha que seria uma pergunta cabível? Aí ele fala, sim, é uma pergunta, e que respondam, né? Bem, eu fiz uma pesquisa aqui, ó, sobre a delação do Mauro Cid. O tenente-coronel Mauro Cid mudou sua versão dos fatos 5 vezes ao longo do processo de delação premiada, embora tenha prestado pelo menos 12 depoimentos em cerca de 1 ano e meio preso. A Polícia Federal apontou omissões e contradições recorrentes que forçaram novas oitivas para ajustar o relato. As críticas de Mauro Cid tornaram-se públicas em março de 2024, após o vazamento de áudios de conversas privadas. Seus principais questionamentos ao método adotado foram: Cid afirmou que os agentes da PF não buscavam a verdade, mas sim a confirmação de uma narrativa já estabelecida pelos investigadores. Fecha aspas, abre aspas e fecha aspas, para a fala de Mauro Cid. Outra situação, né? Coação e pressão. Nos áudios, ele sugeriu ter sido coagido a dizer o que os delegados queriam ouvir. Ele declarou que os policiais o induziam a frases como: Cid, o que você falou não está batendo, forçando-o a adaptar o seu depoimento para evitar punições. Sentença prévia, gente. Ele criticou também o ministro Alexandre de Moraes, afirmando que o magistrado já teria as sentenças prontas e estaria apenas aguardando o momento político conveniente para prender os envolvidos. Então, não existe uma delação que possa ser sustentada desse jeito. O próprio delator chegou a afirmar que as agentes da Polícia Federal não buscavam a verdade, mas sim a confirmação de uma narrativa já estabelecida pelos investigadores. Isso o depoente falando, né? O depoente. Nos áudios ele sugeriu ter sido coagido a dizer o que os delegados queriam ouvir. Ele declarou que os policiais o induziam a frases como: Cid, o que você falou não está batendo, forçando a adaptar seu depoimento para evitar punições. Ele falava coisas que ele não sabia, ele não desconhecia, mas ele tinha que adaptar, confirmar aquela narrativa para poder dar vazão para aquilo que ele já entendia que era uma sentença pronta já. Então vamos à resposta a não resposta do ministro Gilmar Mendes sobre essa contradição. Veja que, no ano passado, eu propus que o tribunal discutisse os penduricalhos. Propus ao atual presidente Fachin, que antes era apenas presidente eleito.
Isso demorou para ser feito. Acho que já deveríamos ter feito até anteriormente. Por que retardamos tanto? Por razões as mais diversas. É difícil agora explicar, e você não me daria tempo. A questão da política interna do próprio tribunal, os erros que se cometeram. Eu venho defendendo um pacto republicano. Falei isso com o Fachin. É preciso que nós nos unamos para fazer um debate sobre várias questões. A questão do orçamento, a questão das CPIs, a melhoria de uma série de elementos da legislação, da nossa relação com o próprio poder legislativo e executivo. O modelo está muito disfuncional. Toda hora que se precisa, vem ao Supremo Tribunal Federal. Agora, gente, você vai ver aonde ele se torna parcial. Nós acabamos de mostrar aqui a contradição, o absurdo que foi a delação de Mauro Cid, né? O que fizeram com o Mauro Cid, a tortura que fizeram com o Mauro Cid, ameaçando prender filha, pai, sei lá quem mais da família, a esposa, para ele adotar a versão que a Polícia Federal queria para poder condenar, né, as pessoas no 8 de janeiro. Né? Né, o Bolsonaro e seus parceiros. Agora, olha como é que ele termina essa colocação. E depois se diz, isso leva a um paroxismo, a um paradoxo. E depois se diz, o Supremo está intervindo demais. Ministro... Nós temos editoriais. Ainda hoje eu aponto. Por favor, Nós pode temos continuar. editoriais. Ora criticando o Supremo por contenção, ora criticando o Supremo por excesso. Ora criticando o Supremo por contenção, ora criticando o Supremo por excesso. O excesso foi quando? Quando eles fizeram a delação do Mauro Cid. Para quê? Para forçar uma narrativa para prender opositores, prender as lideranças de direita, as lideranças ligadas a Bolsonaro, incluindo o próprio Bolsonaro. Então, os excessos podem para quê? Para perseguir os adversários políticos do presidente Lula, desse governo que está aí. E, ora, critica as contenções. As contenções é para proteger essa turma do governo. Entendeu? Não deixar abrir, né, o sigilo fiscal das empresas envolvidas, né? Tentar liberar a cara do Vorcaro numa delação premiada. Então, isso mostra, essa última fala do Gilmar aqui agora, mostra evidentemente que a ação do Supremo não é defender a instituição, é fazer uma ação política partidária em defesa de um determinado grupo político que é o do presidente Lula que está governando. Então, para a oposição, pode fazer os excessos. Para o governo, tem que fazer contenção. Não pode investigar. Não pode investigar. Então, é uma instituição político-partidária. E quem está fazendo isso é você, Gilmar, e seus pares. Pode ser que você seja até o líder partidário dessa agremiação, né, que tem essa ânsia de fazer, né, o uso dessa instituição para fazer política. Tanto que está aí, você fazendo vários pronunciamentos em várias rádios, né, em vários programas de mídia, justamente em período pré-eleitoral. Você está em campanha, é o que nós estamos percebendo, né? Então vamos continuar, que ainda tem mais um finalzinho aqui. Nós vivemos isso e vamos conviver com isso. E vamos conviver com isso. Por quê? Porque é isso. O Supremo está aí para isso, o Gilmar está aí para isso, para perseguir opositores, né? Mandar o Zema lá para o inquérito das fake news, né? Mandar investigar o Flávio por postagem lá de janeiro, né? Esses excessos podem. Agora, com relação às questões que afligem o governo, eles agem para contenção. Que no caso da CPI do crime organizado, que tentou indiciá-lo, né,
Por quê? Porque ele disse que deu um habeas corpus para que não abrisse o sigilo bancário da empresa que podia colocar o seu parceiro, o Dias Toffoli, na fogueira. O que ele fez, se for ver, não é? Pode ser interpretado, né, como obstrução de justiça. Isso é quebra de decoro. Ué, se tem uma CPI querendo investigar uma empresa que está envolvida num esquema grave de corrupção, pede a quebra de sigilo, ele vai lá e não deixa quebrar o sigilo, o que ele está fazendo? Na prática, o que ele está fazendo? Obstrução da justiça. E aí, quando ele quer ser indiciado, ele vai para a mídia e vai atacar o cidadão, o senador, né, que teve essa ação. E quer caçar o cara. Mas nós vamos terminar para vocês verem, né, que a questão é política mesmo. É política pura. Nós estamos numa juristocracia na prática. E né, Gilmar Mendes lidera, né, esse movimento juristocrático. Né? Vamos ver aqui. Ministro, eu, por mim, ouviria o senhor por horas. Eu só não quero deixar de faltar tempo para algumas questões do momento que eu preciso muito fazer ao senhor. Mesmo entre quem já enxergou mérito no inquérito das fake news, notadamente no período em que a democracia foi mais atacada, muita gente hoje considera que ele, aos 7 anos de existência, já cumpriu sua função e virou só uma arma poderosa nas mãos do relator, ministro Alexandre. O senhor acaba de remeter uma notícia crime para esse inquérito, essa do Romeu Zema. Então eu pergunto, para que e para quem manter isso aberto, ministro? Eu tenho a impressão de que o inquérito continua necessário. E ele vai acabar quando terminar. Para que e para quem? Para perseguir opositores. E para quê? Para garantir a eleição do candidato dele. A reeleição do candidato dele, o Lula. E o inquérito vai acabar quando terminar. Não tem... Vai acabar quando terminar. Isso é um pleonasmo, né? Isso não é resposta. Vai acabar quando terminar. Continue ouvindo. É preciso que isso seja dito em alto e bom som. O tribunal tem sido vilipendiado. Veja, por exemplo... O tribunal não. Alguns ministros que estão fazendo atitude de contenção, tentando obstruir investigações, protegendo, né, pessoas envolvidas com crime organizado. Então não é o tribunal, é algumas ações do tribunal. Por quê? Porque vai chegar no governo Lula, e aí é o candidato dele, entendeu? O que a gente percebe é isso. A coragem, eu diria a covardia, do relator da CPI do crime organizado de atacar a corte e pedir indiciamento de pessoas não cuidando de quem efetivamente cometeu crimes. Isso pode ser deixado assim? Acho que não. É preciso que haja respostas. Eu acho que foi um momento importante do Supremo ter aberto o inquérito e de mantê-lo pelo menos até as eleições. Acho que é relevante. Você viu? O caso da CPI do crime organizado não tem nada a ver com o inquérito das fake news. Ué, não tem nenhuma relação com isso. Estava investigando uma empresa que estava praticando crime, pediu-se o quebra de sigilo da empresa, essa empresa ia levar a um ministro da corte e você foi e deu um habeas corpus impedindo que quebrasse o sigilo. O que isso tem com fake news? Nada. Então, o argumento que ele está dando para ligar o fato ao inquérito das fake news não procede. E ele diz o quê? O mais importante é esse finalzinho. Eu acho que foi um momento importante do Supremo ter aberto o inquérito e de mantê-lo pelo menos até as eleições. Acho que é relevante.
mantê-lo pelo menos até as eleições. Porque ele é um instrumento eleitoral de base de apoio do governo Lula para perseguir opositores. Ele está em campanha. É um instrumento de campanha. É um instrumento para fazer política a favor de um governo que está aí, né, dessa ideologia, dessa ditadura que está sendo colocada aí, né, de uma forma disfarçada. Então, por que tem que ser até as eleições? Porque tem que fazer a contenção, né? A contenção não, tem que fazer os abusos para, né, atrapalhar o trabalho da democracia, atrapalhar o processo democrático, né? Atropelar a oposição, atrofiar o debate da oposição, ameaçar a oposição, né? Vou colocar você no inquérito, vou colocar você no inquérito, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Por exemplo, o Flávio Bolsonaro, né, foi mandado investigar, por quê? Porque ele disse que o Maduro é amigo do Alexandre de Moraes. Depois que o Maduro foi preso, no dia que o Maduro foi preso, né, lá em janeiro, o Flávio Bolsonaro coloca uma notinha no, no perfil dele na rede social, dizendo: o fim do Foro de São Paulo. Né? Olha lá, preso por liderar narcotráfico, preso por corrupção, né, e papapá, né, por crime eleitoral. Olha lá. Né? E aí botou uma ligação, olha aí, amigo do Lula. Não, isso é uma ofensa para o Lula. Não pode fazer isso. Investigue o candidato Flávio Bolsonaro. Bem, não foi o Lula que trouxe o bom homem aqui depois que ganhou, estendeu o tapete vermelho para ele lá em Brasília? Recebeu o cara com honras de chefe de Estado e falou que ele era bonzinho e que foi ensinar para ele: olha, meu amigo Maduro, meu companheiro Maduro, vou te ensinar uma narrativa aqui para você virar o jogo lá no seu país. Parceiro, companheiro, investigar o quê? É para abusar mesmo, é para intimidar. É uma ferramenta de intimidação. Para isso que está servindo o STF. E esse inquérito das fake news, criado de ofício, né, sem, né, material definido, pega qualquer coisa no ar. Né? É como se criasse uma lei própria, né? Uma lei dentro de uma corte marcial, uma coisa assim. Como se nós estivéssemos vivendo num regime de exceção. Não, o regime é exceção. Temos que defender alguma coisa, defender uma democracia. Defender a democracia de quê? Vamos para o debate. Não, não pode ter debate. Não pode criticar o meu presidente. É o que está sendo colocado. Então é isso. O João Mendes está em campanha, não para defender o STF, para defender o governo que ele quer eleger, que é o Lula. Está evidente. Essa é a análise mais concreta que nós estamos trazendo aqui. Tá bom? Então tá bom. Sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei. Você já sabe quem eu sou. Estou deixando aí a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. Qualquer pingadinho para a gente aqui vai ser importante, viu, gente? Nós estamos aqui trabalhando nesse processo aqui. A gente fica no vermelho um tempo, às vezes chega no 0-0, mas sempre no vermelho. Porque é isso aí, né? A gente não quer impulsionar o canal, não quer fazer, sabe, tráfego pago, porque não é a nossa proposta. É simplesmente ter a oportunidade de ter esse espaço, né? Eu sei que a nossa audiência é pequena, o número de inscritos é muito, mas o vídeo, né, o canal é sempre restringido para não ter muita visibilidade, mas a gente vai aqui, né, com nossos amigos e parceiros, nossas contribuições, avançando aos pouquinhos, tá bom? Então tá bom. Fique com Deus. Não curtiu ainda? Curte. Não compartilhou? Compartilhe. Não se inscreveu? Se inscreva. Faça parte da TV Del Rey. Ajude a gente a construir essa pacificação. Então tá bom. Um abraço. Fique com Deus.